Vão sentando, por favor. Cumprimente. Se você não falou ainda com a pessoa que está do seu lado, diga: olha, hoje é um ótimo dia para você inclinar seus ouvidos à palavra da verdade. Bendito seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Então, meus amados, nessa manhã nós estamos para meditar mais uma vez na palavra do Senhor, como é de costume em uma escola bíblica dominical. Nós hoje vamos andar bastante pela palavra, então você, por gentileza, fica atento ao que nós temos para meditar, pois o tema da vez é muito importante e eu me senti muito honrado por ser convidado para abrir esse mês, onde nós estaremos falando sobre coração para servir. Amém? Eu cheguei nesse ministério, irmãos, há 31 anos. Tadeu está dizendo assim, é mais, mas não, Vani e eu ainda estávamos em adolescente. Neuzinha, você pisou na lama do dilúvio. Não venha com onda para mim não, que eu te conheço, tá bom? Mas vamos andar na palavra. Aí Abraão serviu na ceia larga lá, não foi garçom na ceia larga, Abraão? Só tem dinossauro aqui nesse ministério. Mas enfim, queridos, e esse ministério tem nos ensinado, graças a Deus, pela palavra, que é um privilégio nós servirmos ao nosso Senhor. Sabe, irmãos, nós não fomos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para as obras. E a Bíblia ainda chega a redundar isso, dizer que fomos salvos para as boas obras. Amém? Então, nessa manhã, eu espero que o seu coração esteja aberto, porque eu vou trazer uma palavra que sempre tem me perseguido, já tenho ensinado ela em vários lugares, mas sempre que volto a ela, ela me ensina novamente, é por isso que ela é viva, ela é eficaz, né, Alain? Então, abre sua Bíblia comigo no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, a partir do verso 16. A Bíblia diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. O verso 17, eu chamo sua atenção para ele, diz: e então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. E aí você deve saber o que está escrito, se não em casa você vai ler, que Jesus, ele vai citar uma boa parte de Isaías 61. Mas o verso 20, que eu quero que você chegue logo lá, diz assim: tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente. Talvez a sua Bíblia diga ao ministro, né, Cortês? Então, quero que você preste atenção nessas duas palavras, ou de assistente ou de ministro. Para muitas pessoas, irmãos, um ministro é alguém que já passou por uma escola, né, teológica, o Rema, por exemplo, ou ministro mesmo, para ser reconhecido, é aquele que já fez também escola de ministro, de missões, enfim, é PhD, ou talvez um vice-deus, né, de tanto ter estudado a Bíblia, só aí você vai servir. Não, aqui a sua Bíblia está mostrando claramente, irmão, que tem uma pessoa anônima. Lhe deram o livro do profeta. Quem é essa pessoa que não tem nome, não tem rosto, não tem propaganda dele, mas é alguém essencial, é alguém que Cristo Jesus precisou que lhe assistisse, que fizesse para ele algo, para que ele aparecesse, para que ele cumprisse a palavra a seu respeito e também a nosso respeito. Então eu quero lhe dizer nessa manhã, meu irmão, minha irmã, que você é essencial, você é indispensável no corpo de Cristo. Nunca se ache pequeno, insignificante, nunca imagine que não há um lugar para você no corpo. Sabe, queridos, a minha sogra, ela teve um probleminha no dedo midinho, e esse probleminha agravou-se e tal, e os médicos então resolveram cortar parte daquele dedinho midinho dela. Com um tempo, ela tinha dores nas costas.
e não encontrava que dor é essa nas costas, é uma dor nas costas. E aí, numa outra consulta, foi identificado. É porque a senhora tinha o dedinho pequenininho do equilíbrio do seu corpo. E porque não tem, só a pontinha desse dedo, dói a coluna. Sabe, irmão, quando eu e você não fazemos aquilo que Deus nos determinou para fazer no corpo, a gente machuca a coluna, a gente sobrecarrega a liderança, que é a coluna, onde nós estamos inseridos, na igreja, no ministério, no chamado que nós estamos inseridos, amém? E seria muito bom que nós pudéssemos reconhecer o que nós somos, para que nós possamos trabalhar de acordo com a liderança. Efésios capítulo de número 4, abra sua Bíblia rapidinho, o pessoal da mídia vai me matar, porque eu não dei esse versículo para eles, mas eu estou sendo guiado pelo Espírito, eles vão me perdoar, né? Capítulo 4 de Efésios, versos 15, diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. O chamado de Deus, irmão, é para seguir a verdade em amor. A verdade, você sabe que é a palavra, que é o próprio Cristo, que foi exemplo para nós de servo. Jesus mesmo disse: vocês deviam entender que eu, como filho de Deus, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E se nós estamos nessa posição de servos, meu irmão, nós estamos equiparados ao maior de todos os servos, que tirou a sua capa de autoridade, que tirou aquela capa, vestimenta de realeza na ceia, ficou apenas com uma roupa simples, cobrindo a pele do seu corpo, e se ajoelha, se agacha para pegar em pés sujos, imundos, pés que não usavam sapatos fechados, pés acostumados a passar às vezes muito tempo até sem lavar. E o Criador do universo, essa realeza, essa majestade que Saulo, quando se encontrou com ele, a glória dessa realeza brilhou, ele gritou: quem és tu, majestade? Esse majestoso, maravilhoso, pegando os pés, lavando o pé de gente que nem merecia. Sabe que ele lavou os pés de Judas? E Judas já estava com o cão no couro. Eu vou ser bem rasteiro para você entender. Judas já estava com o cão nos couros ali, meu filho. E ele ainda lavou os pés dele assim. Às vezes a gente diz: não vou trabalhar num diaconato, não vou trabalhar nesse setor, porque assim, não sei, lá tem gente que eu não vou com a cara, ou eu sei de algumas falhas, alguns defeitos dele. O Criador do universo veio lavar os pés de quem estava pronto para entregá-lo à morte. Então, irmão, quando compreendemos essas coisas, não temos desculpa para servir. Efésios 4,15, mas seguindo a verdade em amor, vamos crescer em tudo, naquele que é a cabeça, o exemplo, o modelo a ser seguido, e não as pessoas que erram. De quem todo o corpo, diga, está falando comigo, todo o corpo bem ajustado e bem consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Está vendo? A Bíblia está dizendo que há uma justa cooperação. Quando eu e você não cooperamos, é injusto. Porque Deus designou esse lugar, Deus designou essa tarefa para mim e você. E se não estamos fazendo, irmãos, é injusto. Alguém está fazendo em dobro, alguém está sobrecarregado. E nós estamos aqui para ser aliviadores, estamos aqui para ser aqueles que pegam juntos. Amém, irmãos? Então a palavra mostra para nós claramente, irmãos, que há um chamado de Deus. É claro para nós, a Bíblia mostrar para nós que nós fomos salvos para o serviço cristão, não importa a posição. Eu fico impressionado quando chego em Brasília e tem lá desembargador, gente de alta posição na porta como diácono. Essa pessoa exerce essa função mesmo na sociedade. É, rapaz. Eu estive como é que é o nome lá? Ponta Porã, vizinho paraguaio. E um casal jovem me assessorava, me auxiliava em tudo que eu ia fazer. Eu achei fantástico aqueles meninos lá, e eu brinquei com eles e contei umas piadas novas e tal, e evangélica, evidentemente, né? E aí o pastor chegou e falou: você sabe quem é esse casal que você estava tão à vontade com eles? Não, eles são os juízes
das cidades aqui vizinhas. O marido é juiz, a esposa é juíza. Eles são hoje uns amigos particulares que eu tenho. Vou dar o nome dele, não, só conta o milagre. Amém, irmãos? Mas juízes, servindo na igreja, auxiliando em qualquer coisa, leva ali o pastor para almoçar, volta com ele, pega ele lá para a reunião, fazendo, meu filho, sem aparecer seu título. Não quero saber, meu filho, deu uma tarefa para eu fazer, eu vou fazer. Amém, irmãos? Então, por favor, queridos, nós não temos desculpa para dizer assim, se até dissermos eu não tenho tempo. Gente, eu me lembro do exemplo de Eliseu, quando Elias o encontrou. A Bíblia diz que Elias vai pelo comando de Deus, porque Deus já tinha dito, eu quero que você ache. Ele encontra Eliseu para mim. E não era qualquer Eliseu, era exatamente aquele Eliseu, porque Deus disse assim, ele é o filho de Zafate. Então só faltou dar o CPF, o Pix, o número da identidade e até o CEP. Elias vai e acha Eliseu, joga uma capa, que é um sinônimo, né, de chamado, de convocação, Deus para andar nos dons, no poder de Deus. Não. A Bíblia diz que Eliseu serviu a Elias quanto tempo? Alguém sabe? Os professores do Rema sabem. 20 anos, né, Sheila? 20 anos para entrar na posição de profeta. Mas Deus já tinha dito 20 anos atrás, eu escolhi ele profeta no teu lugar. Tem pessoas que chegam hoje aqui e já quer andar na janela. Já quer ir na janela desse ônibus do ministério. Mas nós temos exemplos, irmão, de pessoas humildes aqui para seguir. Sentado aqui diante de mim tem ex-diretores de Rema, pastores de igreja, e que estão aqui servindo. Eu não vou dizer o nome de todos eles para não pecar, mas nós temos o exemplo desde a nossa liderança. Quantos de vocês já viram o Carrombé Guimarães pregando aqui? Mas sem ele, irmãos, acredito piamente, muito do que foi feito não teria sido feito. Aqui a diretora também, que trabalha com ele, dizendo, confirmando comigo. Amém? Esse homem lidera, é o primeiro gestor no ministério, dirigindo todas as escolas. Você sabe o que é coordenar 1000 professores de uma escola só? Saber nome, a capacidade, a habilidade que cada um tem para cada matéria, e ele colocar cada um lá sem haver choque. Gente, é uma cabeça muito extraordinária, pensando um dom, um talento que Deus deu a ele desde o secular, mas ele veio para o reino de Deus, irmãos, e usa essa ferramenta anonimamente. Gente, como nós somos ajudados. Alguém aqui já viu o pastor Marconde Ernesto pregando aqui muitas vezes nesse púlpito? Talvez você nem saiba quem é o pastor Marconde Ernesto, mas é um dos líderes das nossas primeiras igrejas Verbo da Vida, ainda em São Paulo, quando nem se imaginava que esse ministério chegaria ao Nordeste. Marconde Ernesto pastoreou por mais de 20, 25 anos a igreja de Guarulhos. E hoje, se você quer falar com o pastor Marconde Ernesto, quer aprender, beber na fonte da sabedoria por experiência de trabalho, você vai encontrar ele lá atrás da construção do nosso ministério. Uma sala desse tamanho. Eu falei para ele, você para ter uma sala maior. Ele disse, deixa eu aqui mesmo. Humildade, esses líderes eu quero seguir, gente. Sabe o lugar deles, e são pessoas que se doam, sabe, irmãos, sem pensar, mas eu perdi cargo, mas eu estava numa função maior. Gente, esquece isso. Quando voltamos, minha esposa e eu, de São Paulo, Sorocaba, para nos estabelecer de vez aqui, porque é a nossa terra, o apóstolo Guto nos chamou no ministério, conversando conosco, falou, meu filho, uma coisa que eu quero que você saiba. Meu irmão, ele não me chama meu filho, não, que eu sou mais velho que ele. Meu irmão, não pense que você terá lugares lá na frente. E ele contou a experiência dele, passou alguns meses fora, viajando Europa, Japão, Deus do céu, muitos lugares fora. E aí, claro, a igreja crescendo, o corpo diaconal aumentando, e ele veio estacionar o carro dele aqui atrás. E ele veio estacionando, aí um diácono correu, opa, pois não pode estacionar aí não. E o apóstolo Guto disse, como é que é? Ele disse, não pode estacionar aí não. Por quê? Porque aí é estacionamento só para os pastores. Aí Guto sorriu para ele e falou, eu sou pastor. Aí o moço falou, mas são para os pastores especiais. Aí Guto, tá bom. Foi dando ré no carro, foi tirando o carro. Ele é o apóstolo do ministério, gente. E aí o líder do diácono,
Se não foi Vinícius, talvez não foi, mas... Ei, meu filho, pelo amor de Deus, é o apóstolo. Eu disse, eu não conheço ele. Ele não anda tanto aqui, então. Mas eu quero mostrar o exemplo da humildade de alguém que está acima nesse ministério como a cabeça que pode dar a última palavra. E nessa humildade, rindo, tirando o carro. Eu já vi ele estacionando depois da rotatória, correndo, dizendo, hoje não tinha lugar para mim, não. Como pode isso, gente? Eu quero seguir essas pessoas, amém? E eu quero dizer para você, é muito bom estar nessa posição, meu irmão, de serviço, porque isso, segundo a palavra de Deus, eu quero agora que o pessoal coloque aqui, a Bíblia diz para nós em Colossenses capítulo 4, verso 11, o seguinte, já que você está em Efésios, Colossenses 4, 11, rapidão, Colossenses capítulo 4, verso 11, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 10 é o contexto, ele vai falar da alegria, da satisfação dele, de saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, que é primo de Barnabé, sobre quem vocês receberam instrução, se ele for ter com vocês, acolham-o. No verso 11 ele diz, está comigo também Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão, presta atenção, que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus, e eles têm sido o meu lenitivo. Você sabe o que a palavra lenitivo quer dizer? Além de apoio, é um consolo. Alguém que a liderança pode contar como apoio, a liderança pode contar com você como um consolo, como aliviador. Escuta, e Paulo diz, eles cooperam pessoalmente, não só à distância. Pastor, se precisar me ligue, algum momento, não esteja presente, esteja presente. Eu estava aqui no princípio, irmão, quando Rosilon, ainda muito simples, vinha, até auxiliava na igreja, todo e qualquer serviço que fosse ali na Prata, uma mochila nas costas, mas com uma meia dúzia de livros de Kenneth Reagan. Quando precisou abrir os trabalhos Recife, ou João Pessoa, Natal, quem é que vai mandar? Quem está perto, quem está próximo, quem está no gatilho, aqui, que é pau para toda obra. Amém, irmãos? Então, por favor, esteja perto, seja um lenitivo para a sua liderança, seja um apoio, seja um consolo para ele. Paulo elogiava essas pessoas, dizendo, rapaz, é um consolo muito grande para mim, é muito bom, é fácil de estar em meio a situações que parecem difíceis, mas tendo essas pessoas como meus auxiliadores, amém? Filipenses aí, já que você está em Colossenses, vai para Filipenses capítulo 1, também verso 5, aqui o apóstolo Paulo também está elogiando, honrando outras pessoas. Filipenses capítulo 1, verso de número 5, verso 3 é o contexto, dou graças ao meu Pai por tudo que eu recordo de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E o verso 6, ele estou plenamente certo de que aquele que começou essa boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Lembrando, Paulo está elogiando esses de Filipos e dizendo assim, rapaz, nunca esqueço, vocês começaram comigo, passaram por toda a pressão comigo e ainda estão comigo. Sabe, irmão, toda casa tem problema, toda família tem problema e nem por isso a gente abandona a casa nem a família. Muitos, infelizmente, têm um probleminha, uma dificuldade aqui na igreja, abandona a igreja. Dê um amém para me ajudar. Não tem necessidade, eu vou dizer bem claramente. Você tem dificuldade na família, eu sei que tem, eu tenho. Você tem dificuldade no trabalho, você tem dificuldade na faculdade, você tem dificuldade na parentela. E você não os abandona. Ah, mas a igreja eu posso procurar outra. É por isso que você não cresce. Ficou silencioso, mas é assim mesmo. Você pode plantar uma palmeira imperial num vaso bonito como esse. Ela tem potencial para ser gigantesca. Ela tem potencial para ser vista de longe, elogiada.
Mas se estiver plantada num vasinho aqui, ela não cresce. E pior, se eu quiser tirar arrancando ela e plantando aqui, planta acolá, planta ali, ela vai mirrar. Deus nos planta no seu reino em uma igreja, irmãos. Ele nos planta no seu reino em uma igreja para viver em comum unidade. Se a gente fica se arrancando e se autoplantando em algum lugar, você fica mirrado, não vai crescer. Deus nos chama. Ele diz que nós somos, irmãos, como uma palmeira. Diz como somos como cedro do Líbano, gente, pelo amor de Deus. E as palmeiras, elas precisam de um espaço para crescer e esse ministério lhe dá. Você só tem que trabalhar segundo a orientação do ministério, fazer como ele diz. Traduzindo paraibanamente, amarra o burro onde o dono do burro mandar amarrar. É simples, gente. Consegue entender essa linguagem? Mais rasteira do que essa está difícil, não é não, meu filho? Então a Bíblia diz para nós que nós fomos chamados pela graça, a graça que nos alcança, a graça que nos sustenta, a graça que nos deixa permanecer de pé. Então veja o que o apóstolo Paulo vai dizer para nós, 2 de Coríntios, capítulo de número 6. 2 de Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele vai dizer para nós assim, que nós ainda como cooperadores de Deus, ele diz, nós, 2 Coríntios 6:1, nós na qualidade de cooperadores com ele, com Deus, também vos exortamos aqui, não recebam em vão a graça de Deus. É a graça, irmão, que nos faz chegar onde Deus nos destinou para chegar. Não é a sua habilidade, não é a sua capacidade, não é a sua competência, não é a sua influência, é a graça. O apóstolo Paulo disse isso, escuta, eu trabalhei, eu fiz mais tarefas, cumpri mais tarefas do que todos os apóstolos naquela época juntos. Ele disse, mas não eu somente, mas a graça de Deus em mim. E essa graça que nos dá uma habilidade extra, irmãos. Deus não vai recusar a habilidade natural que eu e você temos, mas a graça vai acrescentar o sobrenatural a isso, e vai ser extraordinário para mim, vai ser extraordinário para você, amém? Eu lembro muito bem, irmãos, que eu sem entender essas coisas, achando que eu poderia, por minha habilidade, crescer. Lembro que um dia meu pai chegou e falou assim para mim, eu fico pensando com meus botões, por que é que você nunca prega na nossa igreja? Eu já estava no ministério há 20 e tantos anos, nunca havia pregado de púlpito. Em 20 anos, praticamente, eu preguei 4 vezes na igreja sede. Um domingo pela manhã, não tinha nenhum ministro aqui para pregar, todo mundo foi embora para as conferências, eu ainda era diácono, então não ia para as conferências de ministro, ficou só uns gatos pingados lá na prata, e alguém disse, tu prega? Eu digo, me vala-me Deus. Preguei pela primeira vez, uma vez, a segunda vez eu preguei porque vim ensinar, já muitos anos depois, vim de Petrolina ensinar, fiquei na casa do pastor João Roberto, e era tanta gente, tanta programação na igreja sede, mas o pastor João disse, você prega, eu coloquei você na escala para você pregar, e eu falei, pronto, eu vou ser visto na igreja sede. Ele falou, terça-feira, querido, 15 minutinhos, pastor Bud e Jenny, a cúpula toda sentada lá na frente, 15 minutinhos, eu falei rapidinho, acho que 14h53 eu já estava sentado, e que eu me lembro depois também de muitos anos, Tadeu me deu um abraço aqui, pode pregar na quinta-feira da família. Quantos anos, filho? 3, 4, 5 vezes. Vocês têm me visto mais vezes aqui, pela graça de Deus, porque eu trabalho aqui na igreja, né, durante o dia. Mas enfim, mas esse tempo todo, irmão. Mas eu quero começar a encerrar com isso. Sabe, irmão, você ouvir de outras pessoas que você tem talento, que você é bom, que você sabe fazer bem essas coisas, já lhe dá, sabe, uma provocação na autoexaltação, assim, que é impressionante. Mas eu ouvi do meu pai, muitos anos atrás,
recordando, lá ainda a igreja começando lá na Prata. Por que não dão uma permissão, uma oportunidade para você pregar? Você fala bem. Gente, eu me senti um pombo. O peito foi lá na frente. Eu acho que meu pai tem razão. Meu pai tem razão. Eu acho que ele tem razão. É esse povo que não me vê, Sheila. Não me vê meu talento, Magliana. E aquilo, ó, esse ego foi sendo alimentado, e eu fiquei igual Ananias e Safira, maquinando dia e noite. Eu vou falar com o Guto. Guto era o pastor ainda. Uma hora dessa eu pego ele lá no estacionamento e vai ser sozinho, dia e noite, e o diabo botando lenha na minha cabeça. Vai lá e fala umas poucas e boas para ele. Um dia, meses depois, peguei uma oportunidade, Guto vem descendo sozinho. Falei, Guto, alguns minutinhos. Pois não, fala. Falei, assim, tu sabe que eu estou formado do Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida, e se você precisar de um professor substituto para qualquer uma das 24 matérias, euzinho aqui. Aí Guto olhou para mim e falou, vou falar uma coisa para você, cara, que é assim que ele fala na intimidade conosco. A escola não recebe currículo, não. Gente do céu, para que ele falou aquilo? A escola não recebe currículo, a escola convida. Eu queria morrer, eu queria me enterrar vivo, para eu sofrer bastante, sabe? Idiota, para que tu foi falar esse negócio com ele? Para que deu crédito à voz do inferno? Fiquei doente, gente. Eu era um dos diáconos que sentava aqui à frente. Já comecei a sentar no meio. Passei a sentar lá nas últimas galerias. E daqui a pouco eu já estava lá fora no estacionamento. Magoado. Magoei. Guto nem me deu oportunidade. E olha que eu mostrei meu currículo todo. Tudo que eu sabia fazer. Mas um dia Deus falou com minha esposa fortemente e disse: procure se apresentar a Deus aprovado. Ela não terminou o versículo, irmão. Procure se apresentar a Deus aprovado. E eu peguei aquela palavra, eu falei, está certo. E aí eu voltei aos meus estudos, voltei às minhas anotações, e eram tantas, modéstia à parte, irmão, que ela disse, ela faz tanto tempo que ela usou um álbum de fotografia, e guardando as minhas anotações, tudo assim coloridinho, ó, como hoje, ó. Mas eu vou guardar porque um dia você vai precisar. E era assunto, e era tema chegando, e eu estudando e guardando, estudando e guardando. Aí um irmão que formou comigo no centro de treinamento, muito querido, chamado Walter, da dupla sertaneja Walter e Durval, da VDK, fazer uma propagandinha, um merchan aqui sem ganhar nada. Ele encontrou-me, ele era presbiteriano, congregacional, não sei, irmão, quanto tempo não te vejo, rapaz, pensei tanto em você por esses dias, eu queria que você fosse pregar na minha igreja. Aí o pombo voltou, falei, não me dão chance no verbo da vida, vou para as cabeças, para as tradicionais, para as congregacionais, para as presbiterianas, eu vou lançar meu ministério agora. O pombo voltou, meu filho. E aí eu, certo, meu querido, quando? Ele disse, segunda-feira. Falei, deve ser uma reunião especial assim, só para empresários, né? 7 da manhã, aqui no bairro do Monte Santo, um frio danado. Cheguei lá com Bíblia, anotação, apostila, todo cheio de pra que isso, como dizia o pastor Tony e Marina, todo preparado. 7 da manhã tinha 6 pessoas, 3 delas dormindo. Um culto naquela hora, eu digo, gente, o que é que eu vou falar aqui da escola? O que eu vou falar aqui sobre compreendendo a unção, batismo com o Espírito Santo? Gente, deu um frio e eu não lembro o que eu preguei, graças a Deus, que é para eu não ficar traumatizado. Sei que acabou e o irmão depois voltou batendo nas minhas costas, coitado, me consolando, né? Foi bom, irmão. Eu digo, foi mesmo, filho, foi bom. Eu vou falar com o pastor para tu voltar. Eu digo, eita, deixa Deus te usar. Aí ele ligou para mim e disse, o pastor autorizou de novo. Eu digo, e agora, é quando? Qual é o domingo? Ele disse, não, é segunda de novo. Gente, pelo amor de Deus, segunda de novo, no mesmo horário, naquela mesma bate-hora, no mesmo bate-canal.
Não, mas agora eu falei, não, mas agora eu já sei como é que é, eu vou lidar bem. Aí eu terminei de pregar, e aí uma senhorinha se aproximou de mim e disse assim, pastor, eu digo, eu não sou pastor, moça, irmã, eu sou um diácono. Mas tudo bem, olha, eu queria lhe fazer um pedido. Eu digo, pois não. Aí veio o pombo de novo. Quando ela pedir a oração, você impõe a mão, ela vai cair, vai falar em outras línguas. Ou se ela disser que está com caroço, você imposta a voz e, ei, te amador sou. Aí ela disse, sabe o que é, irmão? Diga, irmã, diga, eu já estou pegando fogo, já terminei de pregar mesmo, fala. Ela disse, sabe o que é que eu perdi o cadeado da porta da frente lá de casa. Como é que é? Eu perdi o cadeado do portão da frente da minha casa. Eu queria que o irmão orasse para eu achar o cadeado. Ai, que danar, rapaz. Isso é coisa que se faça com um ministro graduado, cara. Minha carteirinha está aqui, se vocês querem ver, eu mostro para você. Ordenado desde 1994. Orar para aparecer um cadeado. Naquela hora, Sheila, o Espírito de Deus veio sobre mim. Não ria não, irmão, porque você ri porque não foi com você, viu? Eu vou orar para Jesus fazer a mesma coisa com você. Naquela hora, escuta isso. O Espírito do Senhor veio sobre mim e disse assim, você é melhor do que Elias, que tinha uns homens servindo a ele, e um machado cai na água, e o homem põe as mãos na cabeça e diz, ai meu Senhor, ele apavorou-se. Era emprestado essa ferramenta. E Elias, no alto do seu chamado, reconhecimento ministerial, ele se importou, ele se interessou, ele foi compassivo com aquele homem que tinha perdido um machado. E orou, usou o poder de Deus para um machado flutuar, porque foi humilde de se importar com as pessoas que lhe serviam, que estavam ao seu redor. Quando Deus falou aquilo comigo, meu irmão, aí o pombo murchou, ele bateu asa, foi embora, nunca mais ele voltou, graças a Deus. Já tive lição demais. Vamos, irmão, vamos orar por esse cadeado. E quando eu terminei de orar, Senhor, dê olhos para ver, lembre a ela onde ela esqueceu esse cadeado. E aí, meu irmão, depois de orar, e chorei com ela agarrado, vai dar tudo certo. Ela, oh meu Deus, muito obrigado. Eu estou todo arrepiado, eu também. Aí ela disse, sabe o que? Eu vou lhe contar. É porque meu marido é caminhoneiro, ele não é crente, é muito ignorante. E se ele chegar e não encontrar sem o cadeado, é arriscado ele me matar. Olha como para ela era uma situação tão difícil. Então, queridos, eu quero com isso dizer para vocês o seguinte, nós temos que servir uns aos outros, irmãos, e deixar de lado o orgulho, a vaidade, a soberba, cargo. Não olhe para isso não. Amém, irmãos? Não olhe, sirva ao Senhor com todo o seu coração. Seja como Paulo disse, olha, 1 de Coríntios, começo a terminar agora. 1 de Coríntios, capítulo de número 16, verso 13. 1 de Coríntios, capítulo 16, verso 13. O apóstolo Paulo, cadê meu irmão do teclado? Vem aqui, filho, 4 minutos. Verso 15, o apóstolo Paulo fala assim, e agora, irmãos, eu vos peço o seguinte, saibam que a casa de Estéfanas, a família de Estéfanas, são as primícias da Acaia, e que eles se consagraram ao serviço dos santos. Eles se consagraram, se ofereceram, se comprometeram, se empenharam em fazer aquilo que foi designado para fazer. E olha, ele diz, eles são as primícias da Acaia. No princípio lá, sabe, quando não tinha ninguém para fazer, foram eles que fizeram. Quando ninguém queria fazer aquilo, eles fizeram. Eu estive aqui sexta-feira à noite, eu fiquei mais uma vez impressionado ver a nossa presidente da Escola de Missões, Suelen, lembrando a nós, quando no começo não tinha ninguém para fazer louvor, não tinha ninguém para tocar nada, ia à capela mesmo. E Sueli, para quem não sabe, era cantora. Primeira cantora das cantoras desse ministério. A capela, filho, não tinha teclado, não tinha nada. Mas era um trabalho a ser feito. Era algo que precisava ser feito. E
já que estou aqui, e era a secretária, e quem arrumava a cadeira, e desarrumava, e lava banheiro, cuida de tudo. Gente, nós temos exemplo de pessoas aqui, que repito, que estavam no princípio desse ministério, e ainda continua aqui, servindo no mesmo empenho, servindo com a mesma empolgação, servindo, irmão, com a mesma determinação e nos motivando. Nós não estamos numa barca furada, deixa eu falar bem claro para você, nós não estamos num negócio, irmão, achando que vai dar certo. Aqui já deu certo, Deus está nesse negócio, nós só temos crescido, amém? Esse templo foi construído para 5.000 pessoas, ainda não temos 5.000 pessoas, sabe por quê? Eu vou lhe dizer bem claro, porque você ainda não abriu sua casa para um estudo bíblico, porque você ainda não abriu lá a sua empresa para alguém ir lá ministrar a palavra pelo menos uma segunda-feira no final do expediente. Estou lhe dando uma dica, seja útil no reino de Deus, irmãos, encontre o seu lugar, faça aquilo que Deus te chamou para fazer e você vai ser muito feliz. Eu lembro muito bem, irmãos, desempregado, 3 filhos e mais um adotivo. E nós espalhávamos o que nós ouvíamos desses púlpitos, nós espalhávamos com os vizinhos, espalhávamos com os parentes, com os familiares. E nós trazíamos eles para a igreja, irmão. Trazíamos para a igreja, vamos comigo, sabe? Dava até uma forçaçãozinha de barra, eu passo aí e te pego. Guto e Suelen não estariam aqui se Gilson e Silvia não fizessem isso. Eu passo aí para te buscar. Guto testemunha isso, dizendo, era melhor vir para a igreja, porque senão Guto senão Gilson e Silvia iam passar 2, 3, 4 horas na casa. É melhor ir só para o culto, que era menos tempo. Mas nessa insistência, olha no que se transformou esses homens, esse homem e essa mulher. Amém, meu irmão? Vamos ficar de pé, por favor. Estamos encerrando, entregando ao Senhor. Há muito a ensinar. Esses dias vocês ouvirão mensagens poderosas sobre isso, coração para servir. Então lembre-se, irmão, Deus tem intenção em nosso coração. O apóstolo Paulo, em Romanos 1:9, ele diz claramente assim: Deus a quem eu sirvo em meu coração desde muito tempo. Nós precisamos colocar nosso coração na obra em que nós estamos plantados, na terra em que nós estamos plantados. Sabe, irmãos, a palavra é clara em mostrar para nós que houve um homem chamado Simão, um mágico, lá em Atos 8. A Bíblia diz que ele abraçou a fé, começou a seguir Filipe, vendo extasiado o que Filipe pregava e também os sinais que operava, e ele ficou encantado, impressionado. Mas chegou um tempo que Pedro e João foi para lá, para Samaria, impondo as mãos sobre os novos convertidos e eles recebendo o batismo com o Espírito Santo. Aí um pombo voltou lá para aquele Simão e ele ficou tão impressionado, pensando: por que eu não pude, porque eu não tenho esse poder também, para que as mídias agora me recebam de volta? Quando eu enganava as pessoas, quando eu tinha os aplausos, quando eu era aclamado, eu posso ter isso também no Evangelho. E quando ele propõe isso a Pedro e João: me dê esse poder para eu pôr as mãos sobre as pessoas e eu apareça. Pedro disse: esse seu dinheiro aí é um dinheiro maldito, porque seu coração não é reto diante do Senhor. Alinha seu coração, irmãos. Esse ministério não é perfeito, mas eu posso dizer para você, aqui é um bom lugar para crescer na graça e no conhecimento de Deus. Repetindo, como sua família não é perfeita, como a minha não é, mas a gente se esforça para fazer o melhor. Nós nos esforçamos para ensinar o melhor à nossa família e está dando certo. Por que não dará certo aqui? Amém? Então, que nessa manhã, irmãos, seu coração esteja assim, como uma boa terra que receba essa palavra. E a Bíblia diz: com perseverança ela produz a 30, 60 e até a 100 por um. Já que estamos de pé, tem alguém nessa manhã que vai entregar a sua vida a Cristo Jesus? Se você nessa manhã está visitando nossa igreja e ainda não fez uma confissão pública de Jesus como teu Senhor, saiba que hoje é a manhã que Ele está de braços abertos ainda, não mais numa cruz, mas te esperando para que você venha para o reino dEle, porque Ele quer usar você para a glória dEle. Tem alguém aqui que está levantando a mão e dizendo: eu quero Jesus hoje? Se você quer a salvação, permanece com a mão levantada para eu ver. Tem alguém? Me ajuda aí, vocês estão vendo alguém do seu lado?